Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a chamada profética de Samuel. É a lição de número 3, de 20 de outubro de 2019. Nesse trimestre nós estamos falando sobre governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Uma série de lições maravilhosas, onde certamente o Senhor estará nos abençoando durante todo o trimestre. Nessa lição que vamos estudar hoje, a chamada profética de Samuel, nós vamos ter a oportunidade de relembrar o nosso chamado, a nossa vocação para o santo ministério e buscarmos nos aproximarmos cada vez mais daquilo que é o ideal de Deus para o ministério a qual Ele, o Senhor, nos confiou. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você para deixar um comentário aí na barra de comentário desse vídeo, também deixar um joinha, um gostei, e também compartilhar com seus amigos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Toda semana nós temos a grata satisfação de trazer um conteúdo da EBD para o seu fortalecimento espiritual e também para juntos nos aprimorarmos do conhecimento do qual nós lecionamos dominicalmente na casa de Deus. É sempre um prazer ter você por aqui. Você que veio pela primeira vez aqui no nosso canal, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da cidade de Pancas, no Espírito Santo, e sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor José Lopes da Silva, onde, pela graça do Senhor nosso Deus, eu tenho tido a honra de ser o segundo superintendente ao longo desse ano aí, de 2019. Depois por essas considerações, o nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 3, e versículo 10, que diz: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A nossa verdade prática diz: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel para ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. É bom que nessa verdade prática a gente já tenha a definição de uma coisa muito interessante aqui. Como o nosso comentador disse, a verdadeira chamada divina. A verdadeira chamada divina. Porque aqueles que dizem ser chamados por Deus, mas na verdade não são chamados, são autoproclamados pastores, autoproclamados bispos, autoproclamado apóstolo, aqueles que se autoproclamam como instrumentos de Deus. Mas aqui o nosso comentador é enfático quando ele diz que a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel para ser porta-voz autêntico da palavra de Deus, Porque há os porta-vozes sintéticos, aqueles que trazem uma mensagem sintética, uma mensagem que parece ser a mensagem de Deus, mas não é. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Nós não vamos fazer essa leitura como nós sempre fazemos, para ganharmos tempo no nosso subsídio. Mas eu quero aconselhar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também na Bíblia. Leia todo o capítulo 3 de 1 Samuel. Aliás, eu já tenho desafiado você e quero continuar desafiando a fazer toda a leitura dos livros de 1º e 2º Samuel, que são os alvos do nosso estudo ao longo desse trimestre. Também não deixe, em hipótese alguma, de fazer o culto doméstico na sua casa. Todos os dias da semana nós temos um texto da Palavra de Deus aí, na chamada leitura diária, para que você possa fazer com a sua família, na sua casa, ler esse texto da Palavra de Deus
e orar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, né? E aqueles que estiverem no seu lar naquele dia, para juntos fortalecer o laço familiar, enquanto você consagra também a sua família ao Senhor. Posto aí essas considerações, né, o nosso primeiro ponto vai dizer aí, definindo o profeta em Israel, né? Definindo o profeta em Israel. Aqui nós temos a menção, né, de um profeta. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 27 a 36. Aqui diz que veio um profeta do Senhor, e veio um profeta do Senhor a Eli. Foi nesse tempo em que o Senhor começou a confrontar a Eli, o sumo sacerdote, né, de maneira radical. Deus chega a perguntar a Eli: por que dás coice no meu sacrifício? Você honra mais os seus filhos do que a mim. Você honra os seus filhos e me despreza, né? Não dá chance a Eli, né, de responder o contrário, né, de forma alguma. O profeta do Senhor, aqui descrito, é descrito como Nabi, homem de Deus. Até esse tempo, não havia o ofício profético. O ofício profético, né, foi instituído a partir do século VIII, né, antes de Cristo, com Samuel. Até então nós temos manifestações proféticas, né? Até o tempo de Samuel, nós temos manifestações proféticas. Manifestações essas que ocorreram no tempo de Moisés, né, quando foram escolhidos os 70 anciãos, né? Josué até fica pasmo ao ver um dos anciãos que ficam lá e profetiza no campo, né? Está profetizando, e ele chega para Moisés e diz: olha, tem um homem profetizando por aí, né? Manda que ele pare de profetizar. Moisés repreende Josué e diz: tens tu ciúme de mim? Né? Oxalá, ou quem dera, que todo o povo de Deus fosse profeta e que Deus lhe desse o seu espírito. A expressão profeta, desde esse tempo lá, né, já de Moisés, e antes disso, né, Abraão também foi considerado como um profeta de Deus, porque eram homens de Deus, homens de retidão, e que por vezes a palavra de Deus se manifestava a eles. Por algumas ocasiões, a mensagem de Deus vinha até esses homens santos de Deus. Mas o ministério profético, né, o ofício profético, ainda não estava instalado, né, definitivamente. Ali, esse profeta, ele se dirige à casa de Eli. Né, aqui o nosso comentador diz que esse profeta é o próprio Samuel, mas embora o texto não dá prova de que esse profeta que veio a Eli seja o próprio Samuel, até porque, né, o profeta Samuel, ele surge no cenário profético a partir do capítulo 3 do seu livro. Né? E aqui, né, no capítulo 2, né, no capítulo 2, né, quando fala que veio um profeta, não fala o nome desse profeta, né, que teria vindo, né, falar a Eli. Esse profeta que vem falar a Eli diz que o ministério de Eli seria substituído por um sacerdote fiel, né? Por um sacerdote fiel. O sacerdote fiel aqui, se refere aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2, né, a partir do versículo 27, é o sacerdote Zadok, né? Zadok, filho de Aitube, né, que também era um descendente da casa de Arão. Zadok, ele foi sacerdote no mesmo tempo, ou no mesmo período, em que Abiatar, filho de Aimeleque, também exerceu o ministério, né, sacerdotal. No tempo de Salomão, o sacerdócio foi retirado totalmente de Abiatar. Abiatar, então, deixou de ser sacerdote, e o ministério sacerdotal
passou a ser conferido integralmente a Zadok e a sua casa. Qual o motivo disso? O motivo é que Zadok teria acompanhado Davi durante todo o tempo da sua vida, em especial os momentos mais trágicos da sua vida. Quando Davi estava fugindo de Absalão, quem acompanhou, né, Davi de perto, né, foi Zadok. Acompanhou Davi de perto nessa trajetória trágica, né, fugindo, né, do filho Absalão, e depois orientou Davi a retornar a Jerusalém depois da morte, né, de Absalão. Quando Davi estava próximo, né, de morrer, Adonias, né, quis dar um golpe, né, e tomar o trono. Zadok impediu que isso ocorresse, enquanto Abiatar, ele ajudou Adonias, enquanto Abiatar ficou-se do lado de Adonias na conspiração. Esse foi o motivo de Abiatar ter sido afastado do cargo quando Salomão tomou o poder. Quando Salomão ocupou o trono de Israel, Abiatar, então, ele é afastado do cargo e Zadok assume o ministério integralmente. No livro de Ezequiel, no capítulo 48, versículo 11, a casa de Zadok é elogiada por ter sido fiéis ao Senhor, por ter exercido o ministério de forma fiel ao Senhor nosso Deus. Esse ministério fiel, né, da casa de Zadok foi exatamente em substituição da casa de Eli, né, que deveria governar, que deveria ser um sacerdócio eterno, conforme nós encontramos aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 27. No item 2 aqui, nós encontramos a definição de profeta. De modo geral, a palavra, né, do hebraico profeta é nabi, etimologicamente incerta, porém tem diversos significados que são atribuídos, né? Chamado por Deus, orador, homem de Deus e enfim. Uma outra palavra hebraica para profeta é roê, que significa homem de visão, homem visionário. E a palavra roê também significa aquele que fala em nome de Deus, aquele que proclama as mensagens do Senhor nosso Deus. Portanto, o profeta era tido como o mensageiro de Deus, aquele que comunicava, né, o que Deus diz, né, aquele que falava pelo Senhor. O fundamento profético, né, do Antigo Testamento estava exatamente em dizer aquilo que o Senhor queria falar para o seu povo. Nos tempos antigos surgiram vários falsos profetas, assim como existem hoje vários profetas mentirosos, profetas que falam em seu próprio nome ou falam no nome de Deus, mas na verdade, né, pela sua própria vontade. No Antigo Testamento também havia muitos profetas que falavam em nome do Senhor, mas falando a sua própria vontade, o seu próprio desejo. No item 3, aqui do primeiro ponto, Samuel e os demais profetas. Com Samuel deu-se início à prática de os profetas ungirem reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, que esse seria o rei de Israel, o primeiro rei, né, de Israel. Segundo estudiosos, né, e nós já falamos isso aqui, né, foi Samuel quem deu início ao movimento profético em Israel, o chamado profetismo de Israel, que ocorreu em Ramá, né, começou-se em Ramá no século VIII. Elias e Eliseu, né, foram discípulos, né, ou por assim dizer, né, foram quem deram prosseguimento a essas escolas proféticas. No tempo de Elias, você vai observar que havia escolas de profeta. A escola de profeta que estava em Jericó, a escola de profeta que estava em Gilgal,
havia escolas de profeta. Esses profetas, eles eram educados, né, e treinados na palavra de Deus para serem assistentes reais, para darem apoio, né, para darem suporte ao rei. O rei era considerado como um rei pastor, ou aquele que deveria ser o líder maior, né, do povo de Deus, dando instrução a partir da vontade do Senhor nosso Deus. É bem verdade que a monarquia nem sempre agiu dessa maneira, servindo ao Senhor, mas a vontade de Deus era que os reis fossem obedientes à sua vontade, né? Daí fala-se em monarquia teocrática, porque a monarquia deveria obedecer à vontade do Senhor nosso Deus. Daí surgem os profetas da corte, né, que estavam junto aos reis. Esses profetas da corte nem sempre também foram profetas fiéis ao Senhor. Lembra do tempo de Acabe? Havia muitos profetas que comiam na mesa de Acabe. Esses profetas deveriam ser profetas de Deus, mas a esse tempo já estavam corrompidos. Apenas aqueles que não comiam na mesa do rei, né, tinham moral, né, tinham condições de falar a palavra de Deus. Assim como Micaías, né, como Elias, né, podia falar a palavra de Deus. Aqueles, os profetas da corte, estavam corrompidos. Não é sempre que os profetas da corte eram corrompidos. Havia momento em que os profetas que estavam auxiliando os reis de Israel eram profetas fiéis ao Senhor. Serviam ao seu rei, enquanto também servia ao Senhor de forma fiel. Alguns desses profetas, né, eles chegaram a ser escrivães, por exemplo, como foi o caso de Samuel, o profeta Natã e o profeta Gade, né, inclusive que deixaram registros na história. O registro do profeta Natã, o registro do profeta Gade, o registro do profeta Ido, né, que aqui não é colocado, são registros que desapareceram na história. Quando nós estudamos introdução bíblica, uma das matérias de seminário, nós descobrimos que esses livros são chamados de livros desaparecidos, que foram escritos, mas que por algum motivo desapareceram e nós não sabemos. Várias vezes nós encontramos lá nos livros de crônica, nos livros de reis e até mesmo no livro de Samuel. Porventura isso não está escrito no livro do profeta Ido? Porventura isso não ficou escrito nas crônicas de Samuel? Livros que também desapareceram. As crônicas de Samuel, o livro do profeta Natã, o livro do profeta Gade, o livro do profeta Ido, foram livros que desapareceram. Por qual motivo, nós não sabemos. No segundo ponto aqui, o desenvolvimento do ministério de Samuel. O desenvolvimento do ministério de Samuel. Primeiro, o crescimento profético de Samuel. Aqui o nosso comentador vai dizer que se os filhos de Eli praticavam o pecado abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus. Enquanto os filhos de Eli eram exemplos de abominação, de profanação, Samuel era exemplo de santidade, era exemplo, né, de uma vida piedosa. Destaco que os filhos de Eli tinham tudo para viver uma vida santa e piedosa, porque eles eram conhecedores da palavra de Deus. Ao tempo em que Samuel estava crescendo no templo, se desenvolvendo, Ofni e Finéia, os filhos de Eli, já eram grandes e já eram sacerdotes do Senhor. Já ministravam perante o Senhor juntamente com o seu pai Eli. Eles eram profundos conhecedores da lei. Portanto, eles tinham tudo para viver uma vida santa e uma vida piedosa. Mas escolheram viver o contrário. Uma vida pecaminosa, uma vida abominável,
uma vida de profanação. Já o jovem Samuel tinha tudo para viver uma vida profana, já que eles viviam junto de um contexto profano. Um contexto onde os filhos de Eli deitavam-se à porta da tenda da congregação, com as mulheres que se ajuntavam em bando para prostituírem. A casa do Senhor virou, ou se tornou, para os filhos de Eli, um verdadeiro motel, um lugar de profanação, um lugar de orgia. Se isso não bastasse, os filhos de Eli, Ofni e Finéia, pegavam a carne crua e comiam, e dizia: isso não tem nada a ver, nós fazemos aqui o que nós queremos. Comiam a carne crua, antes que a carne fosse queimada, eles comiam. Foi nesse ambiente que Samuel cresceu e desenvolveu. Ele tinha tudo para viver uma vida profana também, porque os maus exemplos nos chamam, os maus exemplos nos convidam, mas Samuel preferiu fazer o contrário. Samuel preferiu seguir os conselhos dos seus pais, a sua mãe piedosa, que de ano em ano ia lá em Siló observar o crescimento do seu filho, levar roupas, né, e dar conselhos para o jovem Samuel. No item 2 aqui, a formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli, ele foi formado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Que grande privilégio ser formado na casa de Deus, formado aos pés de um homem que era conhecedor profundo da palavra de Deus. Samuel, ele fazia o que Eli lhe ensinava baseado na palavra de Deus. Mas Samuel não fazia o que Eli praticava. Ele observava os ensinos de Eli e não as práticas de Eli. Quando Samuel queria uma prática a ser seguida, ele seguia a prática dos seus pais, Eucana e Ana, que eram fiéis ao Senhor. Mas absorveu os ensinos, né, de Eli, assim como Paulo absorveu os ensinos de Gamaliel. Assim como Timóteo absorveu os ensinos de Paulo, né, mais tarde. Muitos hoje não querem mais aprenderem com os mais experientes, pois julgam-se capazes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém, né? Hoje nós vivemos uma inversão de valores, né? As pessoas não querem aprender, não querem ser discipulados. Olham os defeitos, né, das pessoas, as falhas, e não querem ser discipulados, não querem ser gerenciados. Diz uma vez, né, o pastor Josué Gonçalves, que uma vida não monitorada não é vivida com responsabilidade. Uma vida não monitorada não é vivida com responsabilidade. Samuel, ele viveu uma vida responsável, porque ele se permitiu ser pastoreado pelo seu senhor Eli. A disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel se mostrava disciplinado ao ouvir uma voz que chamava pelo nome, pensando que fosse de Eli. Por 3 vezes se dirigiu com respeito e temor. Por que me chamou o Senhor Eli? Eis-me aqui. E Eli disse: não te chamei, vai e torna a deitar. Pela 2ª vez, Deus chama Samuel, ele entende que é Eli, e ele vai a Eli, dizendo: por que me chamou o meu Senhor Eli? Ele estava acostumado com a autoridade, com o princípio da autoridade. 3ª vez, a mesma coisa. Quando pela 3ª vez, ele entende que era o Senhor que chamava Samuel. Ele diz: quando te chamar, você responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Né? Antes de ouvir a voz do Senhor, Samuel ouvia a voz de Eli.
O que ocorre hoje é que muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não querem ouvir os conselhos do seu pastor. Não querem ouvir a voz da sua liderança. Não querem ouvir a voz dos seus líderes e querem arrogar para si ouvir a voz de Deus. Antes que ouçamos a voz de Deus, precisamos ouvir a voz da nossa liderança. Isso se chama disciplina e hierarquia. A Bíblia fala o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Josué só passa a ser chamado de servo de Deus depois da morte de Moisés. Moisés era chamado de servo de Deus. Josué era chamado de servo de Moisés. Aqui no finalzinho do nosso terceiro item, do segundo ponto, o nosso comentador vai dizer o seguinte: se nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela família na presença do pai, eles influenciarão de maneira impactante a sua geração. O nosso tempo precisa de pessoas influenciadoras. Eu e você precisamos influenciar a nossa geração. Mas só vamos influenciar a nossa geração se formos disciplinados a entender o princípio de autoridade e também disciplinados para ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude para que nesse tempo nós possamos prestar atenção à voz do Senhor nosso Deus. No nosso terceiro ponto aí, o ministério profético na atualidade. Primeiro item, o dom da profecia. O dom da profecia, disponível a todos os crentes, manifesta-se de forma sobrenatural, para encorajar, para consolar e para edificar a igreja do Senhor Jesus. O dom da profecia é uma dádiva de Deus à igreja, para o crescimento da igreja. Nós temos, além do dom da profecia, nós temos o ministério do profeta no Novo Testamento, que é totalmente diferente do dom da profecia. O ministério profético nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 2, ou no capítulo 4, versículos 11 e 12, onde a Bíblia diz que o mesmo Cristo deu uns para profeta, outro para evangelista, outros para doutores, outro para pastores, outro para apóstolos, querendo a edificação do corpo de Cristo. O ministério profético é um ministério exercido à luz da palavra de Deus. Aqueles que são chamados para profeta no Novo Testamento, eles falam segundo a palavra de Deus, a palavra escrita do Senhor Jesus, como era a orientação do profeta no Antigo Testamento. Nós temos alguns profetas no Novo Testamento, inclusive o profeta Ágabo, que nós vamos encontrar aí no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 28, e também no capítulo 21 e versículo 10. Quando nós chegamos na altura do capítulo 13 de Atos, a Bíblia vai falar que ali na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Profetas, aqueles que falavam de acordo com a palavra de Deus, exortavam de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem autoridade canônica da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática reconhecida pela Igreja de Cristo. Toda elocução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia. Se o profeta não fala segundo a palavra de Deus, ele não pode ser considerado como um profeta de Deus. Deus procura profetas para hoje, homens e mulheres, que sejam dispostos a serem submissos
à sua palavra, serem submissos à palavra do Senhor nosso Deus. Enquanto o dom profético, o dom da profecia, é manifesto de forma sobrenatural e de forma momentânea, o ministério profético é um ministério de vocação continuada. Aqueles que se oferecem para serem ministros do Senhor, eles podem ser usados continuamente no ministério profético, que é o ministério da palavra de Deus. Como Deus chamou Samuel do Antigo Testamento, ele continua requisitando pessoas para falar a sua palavra. Assim como no tempo de Samuel, a palavra de Deus é rara hoje, A palavra de Deus, ela é de muita valia para os nossos dias, porque existe muita gente falando a palavra de Deus, mas não vivendo a palavra, portanto, não podem ser verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta é aquele que fala a palavra vivendo-a, que fala a palavra, mas cumprindo-a em seu dia a dia. Que Deus nos ajude para que sejamos verdadeiros profetas do Senhor nosso Deus. Homens e mulheres chamados pelo Senhor para ministrar diante dele em um tempo corrompido, em um tempo de corrupção moral, de corrupção religiosa, de corrupção espiritual, como havia nos dias de Samuel. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.